Olá, hoje a gente vai trabalhar o papel do enfermeiro no controle de infecção hospitalar. O papel do enfermeiro como gestor no controle de infecção hospitalar. Nós vamos falar sobre os desafios e aprendizado que é você trabalhar esse serviço. Meu nome é Renata. Eu sou enfermeira, eu sou pós-graduada em nefrologia pela Unifesp, tenho pós-graduação em gestão em serviço de enfermagem também pela Unifesp, MBA em gestão em saúde e CCIH. Sou formada pela Unifesp, né? Todas as minhas pós foram feitas na Unifesp. Atualmente, a última que eu fiz MBA foi em gestão em saúde. Então, quais são os desafios que você, como enfermeiro do controle de infecção hospitalar, vai ter durante o seu processo? É aprendizagem, responsabilidade social, administração estratégica, identificar e resolver as ameaças, alianças e ações estratégicas. Aprendizado. Um exemplo de aprendizado que o pessoal que trabalha no controle de infecção hospitalar foi o que mais trabalhou desde o ano passado. O que nós tivemos que aprender de novo? Tivemos que aprender com o coronavírus. Então, a gente sabe os isolamentos, o que tem que fazer. Nós tivemos que aprender o fluxo, como trabalhar esse fluxo, de repente mudar o fluxo. Então, foi tudo um aprendizado, foi um desafio muito grande para a equipe que trabalha no controle de infecção hospitalar. Responsabilidade social. Você, enfermeiro, que trabalha no controle de infecção hospitalar, você tem que ter essa responsabilidade, né? Quando você tem um exemplo, você tem que treinar a sua equipe a lavar as mãos. É uma responsabilidade. Você fala, mas é simplesmente lavar a mão, porque todo mundo está lavando a mão hoje em dia. Não, quando você treina a sua equipe, lavar a mão de maneira correta, usar os seus paramentos de maneira correta, fazer os isolamentos de maneira correta, você tem uma responsabilidade social sobre isso. As administrações estratégicas que você tem que usar, você tem que lembrar que o controle de infecção hospitalar, na pirâmide de uma instituição, ele está sempre no topo. Você tem as altas gestão, depois você vem as comissões. Entre elas está a comissão de controle de infecção hospitalar. Você tem que identificar as suas ameaças que apresenta durante o seu processo de desafio. Você tem que fazer aliança com os seus gestores, você tem que ser aliado à sua equipe que você trabalha. Você tem que dar à pessoa a responsabilidade daquilo que ela precisa fazer. Se você não tem uma boa aliança na sua instituição, com a sua equipe, ou com a gestão, a alta gestão, ou até mesmo com os médicos, porque é um desafio que você passa constantemente, se torna mais difícil o seu trabalho. E você tem que ter ações estratégicas, né? Quando a gente começou a fazer o fluxo do Covid, começou de uma maneira, porque todo mundo era só Covid. Você teve que separar os consultórios, separar as pessoas. De repente, você teve que criar alas só respiratórias. Então, foram ações estratégicas que foram acontecendo. Foram os maiores desafios que foi apresentado, né? Eu tenho umas amigas que elas costumam falar para mim, ai, que saudade de um KPC, né, amiga? Elas me mandam uns prints, assim, fazendo umas piadas, que saudade de um KPC. Passos para dar certo. Você tem que ter liderança, mas é liderança perante toda a sua equipe, tá? Entre a sua equipe de enfermagem, a sua equipe administrativa e a sua equipe médica. Você tem que ter líderes estratégicos nesses locais, né? Então, não adianta você chegar, você ter uma... Que tipo de liderança você tem? Então, não adianta você chegar, porque eu sou da CCIH, eu chego e eu vou me dispor com o médico, porque ele não está corretamente. Nós temos muito problema de máscara, né? Depois que passou esse período, o médico estava sem máscara. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, como líder, então, eu tenho que me direcionar à pessoa que é o gestor dele. Não adianta a gente entrar em conflitos. Então, liderança é isso. Você trazer aquelas pessoas para o seu lado. Então, eu sou um líder de toda a instituição e da minha equipe. É um desafio? É um grande desafio. E é um passo que precisa dar certo. As metas, elas têm que ser claras e objetivas. Os indicadores, todos os seus indicadores de controle de infecção hospitalar, você tem que ter um feedback para a sua equipe. Se você está tendo uma taxa de infecção hospitalar muito alta num determinado setor,
o meu índice de infecção de catéteres é muito alto. Então, como é que eu vou dar o feedback para a minha equipe? Como é que eu vou trabalhar isso? Porque você tem que saber trabalhar um indicador, principalmente quando fala de infecção hospitalar relacionada à corrente sanguínea. Eu costumo dizer, você tirou o catéter, mas você não coletou hemocultura. Então, que validade tem para mim aquela cultura de catéter? Então, quando você trabalha com infecção hospitalar, é isso que você tem que trabalhar. Você tem que dar um feedback. Olha, a sua ponta de catéter veio contaminada, mas que tempo ela cresceu se você não coletou hemocultura? Você tem que ter ferramentas de qualidade que você trabalha. E você tem que trabalhar em equipe. Você tem que lembrar que sozinho você não dá conta trabalhando em controle de infecção hospitalar. Principalmente você como enfermeiro, porque o seu desgaste ele é muito grande. Você tem que viver estudando, estudando, aprendendo, estudando, estudando, aprendendo. Porque quando você vai discutir um isolamento, quando você vai discutir, então o paciente ele está infectado, ele está contaminado, você tem que saber essas diferenças. Quando você vai discutir com o médico, você não vai discutir antibiótico, você não está lá para discutir antibiótico, você traça o seu perfil, você traça as suas opções e você dá para ele a opção, o tratamento é dele, mas você tem que trabalhar em equipe. Olha, doutor, o senhor começou o antibiótico X, o senhor tocou para Y. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, parecia uma salada mista. Dava-se de tudo para o paciente. Então, dava todos os antibióticos. A bactéria ficava comendo, se alimentando, se alimentando, se alimentando. Daqui a pouco eu chegava, o laboratório me ligava, porque a médica estava na porta do laboratório, arrumando confusão com o laboratório. Porque não crescia nada. Eu dizia, você alimenta a bactéria. Como é que você quer que cresça? Aprendizagem. Indicadores de IRAS coletados e analisados sistematicamente pela equipe da CCIH. Atuação do enfermeiro perante as equipes de sistema de vigilância. Conhecimento sobre documentos que impactam no desenvolvimento do trabalho. E ações de trabalho em equipe. Então, você trabalhava em CCIH, você tem que ter uma atuação do enfermeiro perante a equipe do sistema de vigilância, porque você trabalha diretamente com a vigilância. Você tem que ter conhecimento de documentos que impactam no desenvolvimento do trabalho. Eu sou enfermeiro da CCIH. Por que o meu laboratório tem que ter um enfermeiro responsável? Por que a minha hemodiálise tem que ter um enfermeiro responsável, tem que ter um médico responsável? Por quê? Porque isso impacta numa portaria. Você tem que lembrar que quando você trabalha em CCIH, você tem que saber portarias. Você passa a sua vida lendo portaria, portaria, portaria. Você vai ver infecção? Você vai. Mas você vê que o seu aprendizado maior é você trabalhar essas questões de legislação. CCIH trabalha muito isso. Então, não é só aquele enfermeiro que ele fica fazendo a planilha. Quantos acessos o paciente teve, quando passou, quando tirou, o paciente teve febre, o paciente não teve, quais antibióticos o paciente tomou. Você tem essas ações? Tem, mas não é só isso, aprendizado do enfermeiro em CCIH. Você tem que trabalhar ações junto com a sua equipe. Então, às vezes, as suas ações elas não estão sendo estratégicas. Então, você tem uma equipe que você precisa trabalhar isso com ela. O que é a cultura de tolerância zero? Assegurar que prevenimos todas as infecções que podem prevenir. Isto é, 100% de oportunidade durante o cuidado. Estamos aplicando as medidas para prevenir a aquisição dessas infecções? Não tolerar as quebras de técnicas na prevenção de infecção, ou seja, 100% de adesão às medidas de prevenção. Refere-se a uma cultura, um objetivo, uma atitude e um comprometimento, né? A gente tem esse exemplo de Denise Murphy, que ela dizia muito isso. Que é cultura de tolerância zero? Né? Tem aquele livro que diz Errar é Humano, foi um dos primeiros livros que saiu para a gente aprender a trabalhar os erros. Só que eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho um evento, que o paciente pega uma infecção, isso tem um custo maior. E eu tenho que lembrar que a tolerância zero, ela trabalha como? Como que ela é? Eu não posso me acostumar com os erros e as falhas na minha instituição. Porque quando eu acostumo com os erros e com as falhas, o prejudicado sempre será ou o seu cliente, o seu paciente, ou o seu colaborador. Por isso que a gente tem que trabalhar essa cultura de tolerância zero. O paciente é isolamento X, data X, período X. Se ele é um paciente colonizado, ele fica no isolamento de contato desde o momento que ele entrar na sua instituição até o momento de saída, porque existe uma diferença entre um paciente
colonizado e um paciente infectado. Os bundles. Você vai me falar, Renato, o que são bundles? Bundles são pacotes de medidas. Como que são esses pacotes de medidas? É um grupo de intervenções dirigido ao paciente com catéter vascular central, ventilação mecânica, catéter vesical, que ao serem implementadas todas juntas resultam em melhor resultado que quando implementados individualmente. Então, bundles, o que que é? É um formulário que você faz e ali você tem o que foi passado, a data que foi passada, que local foi passado e as medidas que você tem que usar. Então, uma sonda vesical, ela tem que estar tanto acima. Um catéter, como que tem que ser o curativo? Esse curativo tem que permitir que você veja o ósteo. Então, todo dia você vai ver a inspeção. Você vai ver se o funcionário, quando ele vai passar o catéter, se ele toma todas as medidas, ele se paramenta de maneira correta, se ele lava a mão, é desde o início do procedimento ao acompanhamento do procedimento. A gente sofre muito quem trabalha em CCIH com isso. Porque o que acontece? As pessoas não sabem trabalhar os bundles. Então, hoje é dia 17, o paciente passou no catéter central. Em vez de ela colocar dia 17, ela fazer o checklist, não, ela vai lá no dia 1º. Ela coloca porque ela entende que é dia 1. E não é dia 1. Ele colocou dia 17, porque ele é mensal. Então, você vai começar no dia 17. E são os matutino e vespertino. Então, o pessoal do dia tem que checar, o pessoal da noite tem que checar. Às vezes o paciente está na UTI, começa fim de semana, não faz. Aí para. Aí eu pego os bundles, porque eu quero olhar, eu quero fazer comparativo da minha taxa de infecção por catéter, ventilação mecânica, o paciente está fazendo PAV, o paciente não está fazendo PAV, minhas infecções de sonda vesical. Aí eu pego, seu Joaquim X ficou na UTI, tem o começo, mas não tem o fim. Aí eu tenho que ir no prontuário, fazer todo o levantamento da data que colocou, da data que trocou, e fazer o acompanhamento. Isso ajuda muito, porque às vezes o paciente está com catéter, ele já está mais de 20 dias com o catéter, ele entra num quadro de septicemia. E as pessoas não conseguem ver que pode ser aquele acesso que o paciente está fazendo, infecção. Então, se eu tenho, desde a inserção do catéter, tudo anotado, eu falo, olha, doutor, aqui no meu bundle diz que foi feito isso, foi colocado nessa data, mas aqui eu tive uma falha nesse processo. Então, eu consigo rastrear desde o início do uso do dispositivo. Legislação brasileira sobre controle de infecção hospitalar. Você tem a portaria do Ministério da Saúde, 196/83, né? Os hospitais devem ter as comissões de controle de infecção hospitalar. Você tem que fazer busca passiva dos casos de notificação controlada. Existem notificações que elas são notificações imediatas, né, que você tem que notificar. Existem notificações que elas não são imediatas, que elas servem mais para fazer estatisticamente, como que é agressão, uma pessoa que ela é agredida, que ela se autoagride, você consegue ver mais a população que você está trabalhando em si, né? É diferente quando você tem um Covid, quando você tem um sarampo, rubéola, são notificações imediatas que você tem que fazer. Então, você tem a classificação das notificações que você precisa fazer. Métodos de proteção anti-infecciosas. Você tem a portaria 930/92. Os hospitais devem ter programa de controle de infecção hospitalar. Serviço de controle de infecção hospitalar. Você pode ter quem trabalhe na CCIH como quem trabalhe na SCIH. Você pode ter a mesma equipe trabalhando. Isso é muito comum nos hospitais. E busca ativa dos casos. Então, você tem que passar a visita constantemente e fazer a busca ativa dos casos de infecção hospitalar. Você pode fazer isso através do prontuário, você pode fazer isso através das culturas, né? Você pode fazer isso fazendo as suas visitas, você faz as suas buscas ativas. Obrigatoriedade. O programa de controle de infecção hospitalar, que é um programa que você implanta no começo do ano e você põe as suas metas, tudo que você vai trabalhar durante o ano. Vetos presidenciais da CCIH, então, quem são as pessoas que são votadas, quem são as pessoas que são indicadas, né? Geralmente, você quase não muda a sua equipe, porque controle de infecção hospitalar geralmente é formado por um médico, né? Que ele é infectologista, uma enfermeira.
aí você tem as suas equipes, né? Você não fica trocando direto. Geralmente você percebe que quem trabalha muito tempo no hospital e nessa área. Existência, composição e competência. A pessoa tem que ter estudado para isso. Ela tem que ter uma composição e uma competência. Farmacêutico, médico, né? Você tem que trabalhar os medicamentos, germicidas e materiais. Né? Os materiais, principalmente, eles precisam passar pelo controle de infecção hospitalar. Quando a gente vai implantar curativo, então, você tem a comissão de curativo? Tem, mas o seu controle de infecção hospitalar, a gente está falando em materiais, tem que aprovar. Né? Quando a gente implantou os curativos com clorexidina, né? Quando a gente fez esse trabalho, então passou pela comissão da qualidade, passou pelo controle de infecção hospitalar, determinou quais catéteres seriam usados, né? Não seria colocado no início, após 24 horas, você troca a cada 7 dias. Né? Os medicamentos também fazem parte desse seu controle. De repente, você tem um lote contaminado, né? Então, o controle de infecção também trabalha essa parte. E a fiscalização sanitária é referência para um hospital, para fiscalização sanitária, para o grupo sanitário, é um enfermeiro de controle de infecção hospitalar. Não existe pessoa melhor para receber a equipe de fiscalização do que o enfermeiro do controle de infecção hospitalar, porque você sabe que você está trabalhando portaria, vocês vão falar de igual para igual. Ele vai falar, você vai responder, porque você vai entender o que ele está falando. Você pegar a Maria, que está lá no pronto-socorro, que é enfermeira do pronto-socorro, olha, a fiscalização está aqui, e você colocar ela para passar, vai ser um desastre. Você vai ter várias notificações, eles vão apontar coisas que ela vai ficar olhando, tipo, quem sou eu? Né? Procurando, não tem aquele, estou procurando Molen, tem um desenho, eu não me lembro direito, que fica debaixo do mar, Nemo, procurando Nemo. Ela vai ficar que nem procurando Nemo, ele está falando e ela está procurando, porque ela não entende o que ele está falando. Porque enfermeiro que trabalha em controle de infecção hospitalar, eu volto a dizer, você precisa saber portaria. 90% legislação, os outros 10% são os seus indicadores. Você tem que ter o programa de controle de infecção hospitalar, você tem que elaborar, implementar, manter e avaliar. Você tem que ter um sistema de vigilância epidemiológica, normas e rotinas técnicas, adequação, implementação e supervisão, capacitação profissional, racionalização de antimicrobianos, germicidas e materiais. Aquilo que eu falo, Renata, mas eu só vou trabalhar antimicrobiano, meu telefone toca, eu fico todo tempo no computador. Né? Você pode fazer um sistema de aviso, né? Aqueles PUP. O paciente usou 7 dias, o sistema acusa. O antibiótico só pode ser liberado com a permissão do controle de infecção hospitalar. Então, você tem aqueles PUPs que acusa, você vai lá, olha, fala, esse pode continuar, esse não pode continuar, vamos rever, coletou cultura, está falando que esse antimicrobiano não pega, então vamos ver qual é a segunda opção. Você tem que evitar que as pessoas façam uso excessivo de meropenem, vancomicina, que é uma briga, né? Quando, deu 7 dias, vamos pôr meropenem e vancomicina. Quando o cara precisa, você não tem para dar. Você tem que dar polimixina ou lá sabe Deus o quê. Se você consegue trabalhar com outros antimicrobianos antes de chegar nesse. Você tem que lembrar que toda vez que você trabalha com esse tipo de antibiótico, você tem uma proporção maior de ter algumas bactérias na sua unidade que você não teria, né? Porque você fica alimentando aquele sistema todinho de bactéria, porque você tem um antimicrobiano X, mas você quer trabalhar o Y. Faz 3 dias, mas eu quero, faz 7 dias que o paciente está aí. Aí você colhe cultura, não vem. Ele vem resistente. Aí você vai fazer o que se você já deu? Avaliar indicadores epidemiológicos, aprovar medidas de controle, investigação epidemiológicas de surto, elaborar e divulgar relatórios periódicos. Então, você tem que fazer os seus indicadores, você precisa de NEM nas suas alas e divulgar seus relatórios para você poder trabalhar, principalmente por unidade. Quem trabalha em controle de infecção hospitalar tem que aprender a trabalhar por unidade. Clínica médica é clínica médica, clínica cirúrgica é clínica cirúrgica, UTI é UTI. O que é importante para cada setor.
né? Eu tenho que lembrar que na minha clínica cirúrgica, na minha UTI, eu vou ter muito mais dispositivo do que na minha clínica médica. Medidas de precaução e isolamento. As pessoas têm que trabalhar medidas de precaução e isolamento. Mas, Renata, é importante, eu ponho... É importante para o paciente? É, mas as medidas de precaução e isolamento, elas são muito mais importantes para você. Porque você coloca o paciente em isolamento, em precaução, mas você também está se cuidando. Tem a política institucional para a utilização, antimicrobianos, germicidas, todo aquele conjunto que eu falei para vocês, né? O controle de infecção hospitalar, ele faz treinamentos periódicos, ele elabora o regimento interno, você tem que ter o regimento interno, saber o que cada um vai fazer, porque senão fica todo mundo batendo cabeça, todo mundo fazendo as mesmas coisas. Você tem que trabalhar os seus surtos e as suas notificações compulsórias. Você tem que saber sobre a sua taxa de infecção hospitalar, sua taxa de pacientes com infecção, distribuição, percentual por topografia, taxa de infecção por procedimento, a frequência de micro-organismo global por topografia, sensibilidades ao antimicrobiano, consumo de antimicrobiano e taxa de letalidade. A frequência de micro-organismo. Esses tempos atrás, eu tive um problema, porque todo mundo sabe, com o Covid, os pacientes, essa segunda onda que teve, começou a apresentar muito KPC, muito pseudomonas por secreção traqueal. Então, virou uma febre. A gente tomou todas as medidas de precaução. E uma das instituições que eu trabalho, acho que teve um erro de comunicação durante o processo, onde um médico, um membro da equipe, se sentiu incomodado, porque ele achava assim que não era certo falar que os pacientes que estavam internados, ou que tinham sido internados, tinham tido KPC. Aí isso deu um pequeno desentendimento, eu fui notificada que ele estava questionando isso, né, que ele queria saber de onde tinha saído isso. Aí, como você trabalha com os seus indicadores, você sabe o que você tem. Então, você tira o relatório, eu trabalho com um programa informatizado, que é a MV-SOU, e nisso, lá, toda vez que o paciente colhe cultura, é lançado no leito do doente, a unidade que ele está. Então, os pacientes estão na UTI, saem na UTI. Eu lembro que foi muito engraçado, porque eu peguei, assim, o mapa, o médico falou, mas eu quero o gráfico, eu quero que ela me apresente. Aí, quando eu peguei, eu olhei, né, para o diretor, falei, olha, se você está preocupado com o seu KPC, você não faz ideia do que está vivendo na sua unidade. Você deveria se preocupar com o seu assimeto, porque ele é seu morador. Seu KPC, ele está de visita. Aí nós encerramos aquele assunto, eu tomei as medidas que eu achava que eu deveria tomar, junto com a enfermeira do setor, e a coisa acabou andando. Então, por isso que você tem esse processo de aprendizado, de jogo de cintura, com a equipe que você está trabalhando. Isso faz com que você ganhe respeito, que você tenha responsabilidade social, porque você tem que ter essa responsabilidade. O enfermeiro de infecção hospitalar, ele tem que saber fazer interpretação de resultado de exame. Então, toda vez que colhe uma cultura, que eu vou conversar com o médico, conversar com a equipe, eu tenho que saber, Renato, o paciente é infectado ou é colonizado? Aí vira uma brigueira, o paciente está colonizado. Aí fica aquele trupé, o paciente é colonizado, eu quero que isola. Gente, o paciente colonizado, ele só vai fazer aquele processo de reinfectar os outros quando ele faz aquela fase aguda, que ele começa a ter febre, que ele começa a ter sintomas. Senão ele é colonizado. Você tem aqueles velhinhos que o KPC vive neles. Entendeu? Então você vai ficar dando, até que ponto você vai tratar esse doente? Você vai ficar até quando dando antibiótico para ele, se você sabe que ele é colonizado? Ele está assintomático, então para que você ficar dando antibiótico? Vamos tratar quando ele tiver sintomas? Essas coisas que o enfermeiro precisa saber. Desafios na gestão documental pelo controle de infecção hospitalar. Impacto no sistema de trabalho. Conhecimento de legislações vigentes, então você tem que saber todas as legislações. Mudou a portaria, você tem que ler essa portaria, você tem que saber. RD 15, ela é para quê? Ela é para o CME. RDC 10, ela é para quê? Para UTI. RDC 11, RDC 10 é para UTI, RDC 11, que era 154, é para hemodiálise. Então você tem que saber como funciona cada setor para você poder ter conhecimento, porque senão, aquilo que eu te falei, a vigilância vai lá, você vai ficar procurando o Nemo. Atuação em processos documentais legais, Civisa. Você tem que saber para que serve um Civisa, que é a sua licença do hospital. Então, quais setores eles são
Eles precisam ter civisas e quais setores eles são albergantes. Quais são albergados, quais são albergantes. Quais setores eu tenho que ter só o civisa do serviço e qual eu tenho que ter do equipamento e do serviço. Você tem que saber, o enfermeiro precisa saber. Né? O LTA, que é o laudo técnico de avaliação. Então, assim, você não pode ter um hospital funcionando sem um laudo técnico de avaliação. Isso impacta no sistema de trabalho. O PMOC é muito novo, saiu agora. E o que é PMOC? Quando saiu o PMOC, foi um pega para catar. Então, aí chegava a equipe, vamos contratar alguém para cuidar, limpar o ar. Aí você emite PMOC? O cara falava, olha, o PMOC não é só uma questão de eu vir e limpar o seu ar e consertar o seu ar. Eu tenho que emitir laudos para você de avaria. E você, junto com os laudos de avaria que eles te emitem, você precisa fazer a coleta desse ar. Então, você colhe esse ar a cada 6 meses. Você monta uma pasta com os seus laudos de avaria, você monta uma pasta com o seu laudo do ar. Aí você determina, Renata, eu vou coletar do hospital inteiro? Não, vai ficar muito caro você coletar do hospital inteiro. Você vai coletar dos setores críticos. Você vai escolher UTI, centro cirúrgico, se você tiver UTI neo, então, hemodiálise. Então, escolhe os seus setores críticos. Não colha do hospital inteiro, porque não tem finalidade, tá? Você tem que ter, mas não é de todo o setor que você tem que coletar. Você tem que ter muito conhecimento sobre isso, senão você leva o seu hospital à falência, porque ele é caro, o sistema de PMOC ele é caro. E foi uma coisa que saiu recentemente, as pessoas não sabiam como trabalhar. Que cabe quem a determinar os setores críticos? A enfermeira do controle de infecção hospitalar. O CNES, então para que serve o CNES? Aonde eu tenho que ter CNES? Relatório de vistoria e auto de infração. Existe uma diferença. Então, o que é relatório de vistoria? A vigilância vem, a maioria das vezes que você vai renovar o seu Civisa, você tem, a vigilância vem, ela vai olhar como está o seu hospital, ela vai te emitir um relatório de vistoria. Você tem que trabalhar aquele relatório de vistoria. Não adianta você pegar aquele relatório e pôr na gaveta. Ele te dá aquele relatório, você põe na gaveta, passa um tempo, ele volta. Aí ele vai te dar um auto de infração. E agora, o que eu faço com o auto de infração? É o que eu costumo trabalhar. Às vezes eu estou num lugar, eu tenho que ir para outro, olha, tal lugar recebeu um auto de infração. Você tem que lembrar que quando o seu auto de infração chegou, você já teve um relatório de vistoria, que você não respondeu. Você não trabalhou, porque o relatório de vistoria, eles vêm baseado em legislação e tudo aquilo que não está condizente com a legislação. Por isso que o enfermeiro tem que saber a legislação. Por isso que você tem que saber para que serve o relatório de vistoria. Ele está linkado ao quê no seu hospital? Ao seu Civisa. Conhecimento das plataformas obrigatórias, o ESUS, o CIVEP, a Anvisa, o Notivisa, porque você notifica a infecção hospitalar no Notivisa. Então, assim, você precisa ter conhecimento dessas plataformas. Liberação de RT, o que impacta no trabalho. Porque se você passa visita, você tem que ser referência. Você quer o seu hospital tendo paz, põe um enfermeiro de infecção hospitalar como referência para vigilância sanitária, porque você vai ter paz na sua vida. Por que tais setores UTI tem que ter um enfermeiro especialista? Por que o Corém emite RT para o serviço de hemodiálise? Então, tudo isso você tem que saber. Qual a importância de ter RT? Porque o RT ele é obrigatório pela legislação, por isso que você tem que saber a legislação. Registro de empresa perante aos conselhos. Então, não é porque o serviço de diálise está dentro do hospital que ele não tem que ter o registro à empresa, ele tem que ter o registro à empresa. É isso que você tem que entender. Sistema de vigilância epidemiológica, notificação. A notificação aí da vigilância consegue ser um pouquinho mais maleável, né? A não ser que você tenha um ebola. Aí não dá para ser maleável com você. E sistema de notificação na Anvisa. O que eu notifico na Anvisa, o que eu não notifico? Eu deixo aqui o meu contato para vocês. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu deixo o meu telefone, né, e o meu e-mail. Obrigada.